Bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos determinar como calcular a projeção ortogonal de um vetor sobre outro. Considere o vetor não nulo U e o vetor unitário V. Suponha que queremos responder a seguinte pergunta: qual é o valor do escalar K tal que KV seja ortogonal a U menos KV? Vale lembrar que, como vimos na aula passada, dizer que dois vetores são ortogonais significa dizer que eles formam um ângulo de 90 graus. Pois bem, considere aqui essa figura. Nós temos ilustrado o vetor V, o vetor U, aqui seria o vetor KV, e nós queremos que o vetor U menos KV seja ortogonal ao vetor KV, ou seja, que o ângulo formado entre o vetor KV e o vetor U menos KV seja 90 graus. O objetivo é descobrir qual é esse valor K que faz com que isso aconteça. Sabemos que se KV é ortogonal a U menos KV, então KV interno U menos KV é igual a zero. Isso foi algo que nós vimos na aula passada. Desse modo, temos que, aplicando a distributiva no produto interno, nós vamos ficar com KV interno U menos KV interno KV, e isso é igual a zero. Aplicando as propriedades do produto interno, isso vai ser igual a K, que multiplica V interno U, menos K ao quadrado, que multiplica o módulo de V ao quadrado, isso tudo igual a zero. Lembrando que o vetor V é unitário, o módulo de V é 1, e, portanto, esse termo aqui será 1 ao quadrado, que é 1, e ficaremos apenas com K, que multiplica V interno U, menos K ao quadrado, que é igual a zero. Colocando o escalar K em evidência, ficamos com K, que multiplica V interno U menos K, e isso é igual a zero. Em resumo, todos os termos dessa equação são escalares. Bem, já que o produto entre o escalar K e o escalar V interno U menos K é igual a zero, então uma das duas coisas acontece. K é igual a zero ou V interno U menos K é igual a zero. Descartando a solução K igual a zero, pois não é conveniente, temos que o escalar K que nós procuramos é tal que K é igual a V interno U. Voltando à figura original, temos então que o escalar K é V interno U, ou seja, vamos obter que o vetor V interno U, isso tudo multiplicando V, será a projeção ortogonal do vetor U sobre o vetor V. Isso significa que o vetor V interno U, V, será ortogonal ao vetor U menos V interno U, V. Falando de uma forma bastante simples, a projeção ortogonal do vetor U sobre o vetor V é como se fosse, entre aspas, a sombra do vetor U sobre o vetor V. Ou seja, imagine que você posiciona um ponto de luz aqui sobre o vetor U, de modo que os raios desse ponto de luz sejam ortogonais ao vetor V. Dessa maneira, o vetor U fará uma sombra sobre o vetor V. Essa sombra será exatamente a projeção do vetor U sobre o vetor V. Durante a resolução, nós achamos que K poderia ser igual a zero. Nós descartamos aquela solução dizendo não ser conveniente. Mas por quê? Ora, perceba que se nós fizéssemos K que multiplica V, se K for zero, nós vamos obter aqui o vetor nulo. Estaríamos então dizendo que a projeção do vetor U sobre o vetor V seria o vetor nulo. Ora, isso só faz sentido quando U e V são vetores ortogonais. Nesse caso, de fato, a projeção do vetor U sobre o vetor V será simplesmente o vetor nulo. Mas esse não é o caso da nossa situação. Na aula anterior, nós vimos que o produto interno entre dois vetores está relacionado ao cosseno do ângulo formado entre eles. Nessa outra situação, estamos percebendo que o produto interno também está relacionado com a projeção ortogonal de um vetor sobre outro. Todo o procedimento que fizemos anteriormente foi realizado considerando que V é um vetor unitário, ou seja, que o módulo dele é igual a 1. Mas, e se ele for um outro vetor não nulo qualquer? Como calcular a projeção ortogonal do vetor não nulo U sobre o vetor V? Bem, nesse caso, basta tomar o vetor unitário 1 sobre módulo de V vezes V. Nós vimos em aulas passadas que se V é um vetor não nulo, de fato, esse vetor será unitário. Vale lembrar que esse vetor 1 sobre módulo de V que multiplica V é chamado de versor do vetor V.
Substituindo na relação que encontramos anteriormente, v por 1 sobre módulo de v vezes v, vamos obter o seguinte: 1 sobre módulo de v vezes v, isso tudo interno a u, esse número inteiro multiplicando o vetor 1 sobre módulo de v vezes v, e aplicando as propriedades do produto interno, isso vai ser igual a 1 sobre módulo de v ao quadrado, e o resto vai ser v interno u, que multiplica o vetor v. Nesse procedimento, é muito importante que você esteja bem treinado em relação às propriedades do produto interno. Se você não se recorda sobre elas, eu recomendo que você revise a aula anterior. Continuando o desenvolvimento, temos que isso vai ser a mesma coisa que 1 sobre v interno v, que multiplica v interno u, v. E agora, juntando o escalar v interno u com o escalar v interno v, ficamos apenas com v interno u sobre v interno v, que multiplica o vetor v. Aqui, tome cuidado para não confundir os conceitos. V interno u é um escalar, v interno v é outro escalar. Dividindo esses escalares, nós obtemos um outro escalar. E multiplicando ao vetor v, obtemos um vetor. Além disso, tome cuidado para não executar um erro muito comum entre as pessoas que estão iniciando o curso de Geometria Analítica, que seria o erro, entre aspas, de tentar simplificar um termo v que aparece no numerador com um termo v que aparece no denominador. Tome cuidado, isso não pode ser feito aqui no caso do produto interno. Lembrando que o produto interno é comutativo, podemos, se a gente desejar, reescrever essa expressão como sendo u interno v sobre v interno v, e isso tudo multiplicando o vetor v. Vejamos agora a definição de projeção ortogonal. Seja o vetor u e o vetor não nulo v. Nós representamos a projeção ortogonal de u em v através da notação proj u v, sendo que nós lemos isso aqui como sendo projeção de u em v. E nós definimos que projeção de u em v é igual a u interno v sobre v interno v, isso tudo que multiplica o vetor v. Observação. Note que na definição de projeção, o vetor u pode ser nulo. O que não pode ser nulo é o vetor v, isso para que não aconteça uma divisão por zero aqui no denominador. Além disso, essa definição de projeção é a mesma para vetores no espaço ou no plano. Lembre-se que toda a argumentação que fizemos até chegar nesse ponto foi independente dos vetores u e v estarem no plano ou estarem no espaço. Façamos um exercício. Determine a projeção ortogonal do vetor u igual a meio 4 sobre o vetor v igual a menos 2, 1. Em seguida, esboce no plano cartesiano esses vetores, isto é, u, v e projeção de u em v. Vejamos a resolução do exercício. A projeção ortogonal de u em v será projeção de u em v é igual a u interno v sobre v interno v, que multiplica o vetor v. Substituindo as coordenadas do vetor u e do vetor v, nós vamos ficar com meio, que multiplica menos 2, mais 4, que multiplica 1, sobre menos 2, que multiplica menos 2, mais 1, que multiplica 1. Isso tudo vai multiplicar o vetor menos 2, 1. Resolvendo essas contas que aparecem no numerador e no denominador, ficamos apenas com 3/5, que multiplica menos 2 e 1. Portanto, esse será o vetor que corresponde à projeção do vetor u sobre o vetor v. Vejamos agora a ilustração dos vetores u, v e projeção de u em v. Aqui nós temos o vetor u com coordenadas meio, 4, o vetor v com coordenadas menos 2, 1, e o vetor projeção de u em v com coordenadas menos 6/5, 3/5. Perceba que se traçarmos uma reta perpendicular ao vetor v e passando pelo extremo do vetor u, ela tocará o extremo do vetor projeção de u em v. É interessante que você construa essa figura num papel para que você possa perceber essa relação. Vejamos agora outro exercício. Os pontos A igual a 2, menos 3, 1, B igual a menos 1, menos 1, 1 e C igual a 3, 5, 1 formam um triângulo retângulo ABC, reto em B. Determine o ponto P, que é a interseção entre a altura do triângulo referente ao lado AC e o próprio lado AC. Esse ponto P é chamado de pé da altura. A figura abaixo ilustra o exercício. Temos, então, um triângulo retângulo ABC, reto em B,
ou seja, o ângulo de 90 graus está no vértice B, e aqui nós temos os pontos marcados. Note que o vetor AP será correspondente à projeção do vetor AB sobre o vetor AC. Vamos, então, determinar a projeção do vetor AB sobre o vetor AC. Vamos começar calculando o vetor AB. AB é igual a B menos A, que é igual a menos 1, 1, menos 2, menos 3, 1, e isso é igual a menos 3, 2 e 0. Vamos agora calcular o vetor AC, que vai ser igual a C menos A, que é igual a 3, 5, 1, menos 2, menos 3, 1, que é igual a 1, 8, 0. Calculando agora AP, que é a projeção do vetor AB sobre o vetor AC, nós vamos ter AB interno AC sobre AC interno AC, isso tudo multiplicando o vetor AC. Calculando esses produtos internos, nós vamos obter 13 sobre 65. E isso tudo vai multiplicar o vetor 1, 8, 0. Fazendo a simplificação de 13 por 65, obtemos que isso é igual a 1/5, que multiplica 1, 8, 0. Por outro lado, o vetor AP é igual a P menos A. E isso será igual a x, y, z, que representa as coordenadas do ponto P, e vamos fazer isso menos o ponto A, que é 2, menos 3 e 1. Isso deve ser igual a 1/5, que multiplica 1, 8, 0, que é a projeção que encontramos anteriormente. Resolvendo essa equação, é fácil obter que o ponto P é igual a 11/5 menos 7 sobre 5, 1. É interessante que você faça agora a representação dos pontos A, B, C e P sobre um mesmo espaço cartesiano. Dessa forma, você pode praticar. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.